Bom dia a todos, prazer tê-los aqui, esperamos que daqui a pouco isso aqui esteja um pouquinho mais concentrado de pessoas, porque vai ser muito bom aqui a apresentação do professor Genário. E a gente está continuando com as sessões da GEP, aí lembrar que toda sexta-feira às 11 horas tem a sessão com temas diferentes, conteúdos diferentes, né? Às vezes apresentação de produção científica, às vezes discussão de caso, às vezes apresentação de temas de interesse. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui o professor Genário Oliveira Santos Júnior, que é graduado em farmácia pela UFBA, é especialista em assistência farmacêutica também pela UFBA, mestre e doutor em ciências da saúde pela UFBA. Genário é professor adjunto da Faculdade de Farmácia da UFBA e vai hoje nos falar sobre lesão hepática induzida por medicamentos, uma endemia urgente. Ok, bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer também o convite da doutora Adriana e da doutora Viviane por poder falar e comentar um pouquinho sobre esse tema, que de fato faz parte da minha rotina acadêmica, né, de formação e produção também científica junto com a universidade. Então, falar sobre lesão hepática, né, por medicamentos, e eu coloquei esse título, uma endemia emergente, por conta do número de casos que a gente vê. Se a gente for observar, né, principalmente na própria mídia comum, né, a gente observa que tem repostagens, né, existem reportagens também sobre suspeita de pessoas famosas que podem estar associadas a intoxicações por medicamentos, né, intoxicações por determinadas terapias, que muitas vezes são duvidosas sobre o registro delas no nosso país e até mesmo o entendimento dela como uma prática de saúde. Então, dentro desse cenário, a hepatotoxicidade ela tem um protagonismo. Aliás, ela sempre teve um protagonismo quando se fala de segurança no uso de medicamentos. Só para a gente entender um pouquinho, um dos principais eventos adversos que são monitorados pela indústria farmacêutica para levar a autorização e o registro de um medicamento em um país é a frequência, né, das reações hepatotóxicas. Inclusive, quando você tem uma reação grave, né, uma hepatotoxicidade grave, que pode levar a uma insuficiência hepática aguda importante e até mesmo complicações severas para o paciente, esse medicamento ele pode ser, inclusive, retirado do mercado, haja vista a frequência do número de casos de hepatotoxicidade que podem acontecer. E dentro dessa perspectiva, então, sempre foi uma preocupação das agências sanitárias também, a título da Anvisa, do FDA e da própria União Europeia. Muito bem. Então, o que é hepatotoxicidade? A hepatotoxicidade ela é uma alteração hepática que pode ser identificada pelas suas manifestações clínicas, bioquímicas e histológicas também. Mais recentemente, né, eu acredito que nas 2 últimas décadas, tem se discutido um nome novo, uma nova denominação, chamada DILI, que do inglês é Drug Induced Liver Injury, né, ou seja, lesão hepática induzida por drogas, que pode ser definida como uma lesão que pode aparecer relativamente rara no contexto de doenças hepáticas e definida como uma injúria hepática causada por medicamentos ou suplemento herbáceo, que pode levar a alterações bioquímicas ou a disfunção hepática, com exclusão de outras causas que poderiam justificar essa lesão hepática. Dentro desse contexto também, quando a gente fala da DILI associada ao uso de produtos naturais, ela ganha um novo nome, um diferente nome, que se chama ILI, que tem sido cada vez mais relatada também pelo grande consumo de produtos naturais, fitoterápicos, né, e toda essa dinâmica que existe nesse comércio. Ela é autolimitada em relação à própria presença de dados e a retirada de ervas ou produtos fitoterápicos envolvidos é a principal causa. Aí ele também ela pode levar a um quadro grave, né, da insuficiência hepática fulminante ou aguda. Embora sejam casos extremamente raros, mas hoje a literatura cada vez traz mais essa informação presente. Só para a gente ilustrar aqui um pouquinho, o número de casos, né, que foram encontrados na literatura de 1993 até 2020, foram imputados 14 mil casos de hepatotoxicidade associados a produtos naturais. Isso de publicação na literatura. Imagine quanto isso não é realmente no mundo, de fato, né, porque esses são os casos publicados. Então, a gente tem, de fato, um problema de saúde que necessita de ser estudado, necessita ser monitorado e discutido também na academia pela universidade, principalmente, né, na formação de opinião sobre isso. A gente pode observar que 12 a 20% dos casos de hepatotoxicidade por produtos naturais
podem conduzir à sua manifestação grave, que é a hepatite fulminante. Bom, e como é que eu vou caracterizar um dano hepático, né? Uma hepatotoxicidade ou uma DILI, como a gente está dando esse nome? A gente vai ter que identificar alguns critérios. O primeiro deles é em relação à bioquímica que esse paciente apresenta após a utilização desse produto, que pode estar associado a um dano hepático, né? Pelas transaminases, ou seja, a fosfatase alcalina, né? a ALT, a EST e bilirrubina. Outro fator e critério também que vai ajudar ao diagnóstico de DILI nesse paciente também são os exames de imagem e também a exclusão de outras causas alternativas, por exemplo, as hepatites virais. Então, vírus A, vírus B, vírus C, vírus E. Além disso, você tem que ter uma relação causal bastante explícita, ou seja, quando o paciente usa o medicamento e quando ele apresenta o dano hepático. Isso é muito importante para ter uma relação, ou melhor, uma correlação causal. Esses critérios, né, pela literatura, são definidos critérios de A e tal, né? Então, essa referência aqui, que eu citei, que vocês podem encontrar o trabalho onde ele define, né, o fenótipo dessa alteração hepática. Bom, e quais são os mecanismos que nós temos de DILI atualmente que conhecemos? A DILI, ela pode ser associada ao metabolismo hepático, então tem o quê? É quando ocorre o consumo, né, da metabolização natural dos fármacos. Por algum motivo, o paciente ele sobrecarrega o metabolismo e, consequentemente, eu vou ter o quê? A elevação e a formação de espécies redox que irão levar ao dano hepático. Tá? Outra forma também dessa reação, dessa DILI aparecer, é através de reações de hipersensibilidade. E muitas vezes estão relacionadas a mecanismos imunes também para o dano hepático e sua agressão. A autoimunidade, doença veno-oclusiva, que geralmente está associada ao quê? Ao dano vascular do fígado, certo? E reações idiosincrásicas, ou seja, onde você tem um componente muitas vezes associado ao perfil do paciente e à sua genética. E aí a gente vê o próprio polimorfismo genético como uma das justificativas dos mecanismos disso acontecer. A hepatotoxicidade, né, como eu coloquei, ela pode ser causada, né, pela ingestão de medicamentos, que é o mais habitual, de produtos naturais, mas também pode acontecer por via inalatória, por exemplo, certo? A administração parenteral também, ou seja, medicamentos injetáveis, obviamente, também podem fazer. E outro fator de risco que eu chamo na minha fala é em relação à idade dos pacientes. Geralmente, pacientes com idade superior a 55 anos, eles podem ter um fator de risco adicional para o desenvolvimento da hepatotoxicidade. E a gente precisa observar que a população brasileira está envelhecendo. Tá? O uso crescente também de terapias alternativas por esses idosos é um ponto importante também, apesar que no nosso país isso não é só um critério dos idosos, né? Os jovens também se automedicam muito com a fitoterapia, né? A informação de que o natural não faz mal, isso também faz muito parte do contexto, né, anedotário, né, do que as pessoas colocam. Não, se é uma planta, se é um produto natural, ele não vai fazer mal para mim de forma nenhuma. E outro fator também é que a maioria dos pacientes não relatam para os seus médicos, né, muitas vezes durante a consulta, que está fazendo uso de algum chá. E isso pode ter uma repercussão muito ruim, tanto para a terapia, quanto para o resultado terapêutico que o médico está propondo para aquele paciente, como também para a segurança do tratamento dele. Se a gente for observar, né, do ponto de vista de frequência e estatística, a forma mais grave da DILI, ela pode acontecer em até 25% dos casos. Estima-se que a mortalidade por ano pode chegar até 12% de novos casos por ano, né? Mais de 1.200 medicamentos são potencialmente hepatotóxicos, onde a população está sendo exposta. Logo, eles precisam ser monitorados. E além disso, como eu mencionei inicialmente, é a causa mais frequente de retirada de medicamento do mercado. A exemplo desses tópicos aqui que eu trouxe aqui abaixo. A DILI também ela é classificada quanto à sua severidade, em leve, moderada, grave, né, e fatal. Certo? Onde o fatal realmente leva ao desfecho de morte ou necessidade de transplante hepático. O que vai caracterizar a gravidade da DILI vão ser os seus marcadores de ALT, bilirrubina e também de coagulação. Tá? Bom, então, como qualquer procedimento em farmacovigilância, estudar ou dar o diagnóstico de DILI é um pouco meio um processo de investigação, meio Sherlock Holmes, porque você não tem um marcador genético, né, um marcador bioquímico que consiga dizer, não, isso aqui é a cara da DILI. Logo, há necessidade de investigação e exclusão de causas alternativas, para que realmente você consiga fechar a relação causal entre o medicamento suspeito e o quadro clínico apresentado pelo paciente.
Se a gente for observar, né, o número de publicações que existem na literatura, de 1993 até 2019, o número é assustador, né, do que se publica acerca de hepatotoxicidade associada a produtos naturais. Então, é muito grande, né, o número de publicações que a gente tem na literatura nessa revisão. Quanto à sua incidência, a gente tem uma distribuição relativamente uniforme, né, no mundo, né? A DILI ela pode ter acarretar de 1 para 100 mil ou até 20 para 100 mil nessa casuística mundial, sendo que no Reino Unido pode chegar até 3 pacientes para cada 100 mil habitantes, na França 14 para 100 mil, na Islândia quase 20, né, pacientes, e na China a gente observa que quase 20% dos pacientes com hepatite aguda estão internados. Tá? Então, é um problema de saúde pública também. Quando a gente considera, né, a casuística chinesa, que aliás é um dos trabalhos que eu encontrei mais ricos de detalhes, né, atuais sobre a hepatotoxicidade, eu trouxe esse trabalho, ele demonstra de 1995 até 2019 o número de casos que foram notificados ao país quanto a eventos de hepatotoxicidade. A gente observa que é um número bastante expressivo, principalmente a partir dos anos 2005, onde a gente tem um aumento progressivo de 169, 248 pacientes e 223 pacientes até 2019. Ou seja, há um aumento considerável também de pacientes que chegam nos hospitais e são hospitalizados pela hepatotoxicidade. Quando a gente vai ver a faixa etária desses pacientes que foram hospitalizados, né, e que desenvolveram hepatotoxicidade na China, a gente vê que a maioria deles está entre a faixa etária de 41 a 70 anos de idade. Tá? Então, bom, aqui a gente tem, né, meio a meio aqui nosso público aqui na sala, então eu diria que alguns estão aí dentro do fator de risco de idade aí para ser suscetível a ter uma hepatotoxicidade associada à idade. E quando a gente vai observar, né, isso na população da China, até esse comportamento. A partir dos anos 2009, a gente começa a observar que o agente causal de hepatotoxicidade não é o medicamento alopático, o industrializado, e sim o produto natural que vai ganhando uma curva cada vez maior. Tá ali em vermelho expressa no nosso gráfico. Quando a gente vai ver, né, o tempo de exposição para o início da hepatotoxicidade, né, por medicamento, ou seja, aqui no gráfico é ilustrado de vermelho as ervas e de azul os medicamentos alopáticos. A gente observa que o tempo de exposição, muitas vezes, né, é maior, né, para as ervas medicinais do que o produto alopático, ou seja, um medicamento, né, industrializado. A gente vê que a necessidade de desenvolver o dano hepático ele é maior, ou seja, o tempo de exposição às vezes é maior ao fitoterápico. Dona Cecília consegue? Opa, obrigado. Quando a gente vê outra relação e fator de risco também para o desenvolvimento de hepatotoxicidade, é o número de prescrições, certo? Então, o número de medicamentos na prescrição. A gente começa a observar que quando a gente tem um maior número de medicamentos na sua prescrição e também considerando a idade, e isso há uma relação direta, ou seja, quanto maior a idade do paciente, talvez sejam idosos, pacientes polimedicados, então vai haver o risco também de hepatotoxicidade. Nesse gráfico aqui, eu trago essa distribuição por idade e a etiologia do agente hepatotóxico. Eu tenho os medicamentos, né, alopáticos, as ervas em amarelo e os suplementos alimentares aqui em laranja. A gente observa aqui, com o passar da idade, né, a gente vê uma mudança nesse perfil. No entanto, as ervas, né, elas têm uma frequência maior, independente da idade. Ou seja, isso é um hábito cultural também que a gente vê na sua distribuição ao longo da idade dos pacientes. Trazendo alguns dados internacionais, né, e uma das principais casuísticas que nós temos no mundo é a casuística norte-americana. Tá? E a gente observa que nesse estudo prospectivo, onde envolveu aproximadamente, né, 1.200 pacientes, foram imputados causalidade em 1.091. Desses, quase 900, né, 889, foram definidas, né, pela causalidade da utilização do algoritmo de Rukan como altamente prováveis.
10% desses pacientes evoluíram óbito ou necessitaram de transplante, o que é compatível com a casuística mundial. 17 evoluíram para dile crônica. E o que é a dile crônica? É o gatilho de uma hepatotoxicidade, onde o paciente ele desenvolveu um quadro superior a 6 meses para sua resolução. E 71% foram atribuídos a antibióticos. E isso nos chama a atenção em relação à necessidade de monitorização dessa classe terapêutica principalmente. E aqui que nós estamos falando do cenário do hospital, isso tem uma relevância ainda maior. Então, se a gente for listar, né, pelos Estados Unidos o top 10 dos medicamentos mais hepatotóxicos, quem é que está nessa lista? Os antimicrobianos, ervas e produtos alimentares, dietéticos, os agentes cardiovasculares, drogas que atuam no sistema nervoso central e os antineoplásicos, além de analgésicos, imunomoduladores, sistema endócrino, reumatoides e medicamentos utilizados no trato gastrointestinal. Se a gente for observar na casuística americana, a gente observa que o campeão é quem? A amoxicilina com clavulonato. Seguido, então, da isoniazida, nitrofurantoína, o nosso Bactrim, que é um medicamento também amplamente utilizado aqui em diversas indicações e super conhecido também, né, aqui pelos brasileiros, cefazolina, azitromicina, ciproleva e o diclofenaco, que, diga-se de passagem, no Brasil, eu vou mostrar esse dado mais à frente, é uma das principais causas de hepatite fulminante também no nosso país. Quando eu vou identificar no registro espanhol, e eu tenho aqui esses dados dessa casuística entre o grupo de pacientes que desenvolveu uma hepatite fulminante e outras apresentações. A gente observa aqui de 428 pacientes, aproximadamente 440 pacientes, 18 espanhóis desenvolveram a causa grave, ou seja, hepatite fulminante. A gente observa que a maioria desses pacientes, seja forma grave ou não grave, são mulheres. O tempo de início da reação variou em torno de 90 dias e a maior parte do tipo do dano hepático foi o dano hepatocelular. Dentro ainda do registro espanhol, a gente vê também uma distribuição semelhante à americana. A amoxicilina e o clavulonato parece ser o campeão dessa frequência de casos de hepatotoxicidade. Também temos aqui o ibuprofeno, o próprio esquema HIP, os tuberculostáticos também chamam a atenção, o diclofenaco, medicamentos também de atuação do sistema nervoso central também estão entre os principais medicamentos identificados nessa casuística espanhola. Quando a gente fala da América Latina, quem é o nosso campeão? Os AINES. Isso não somente, talvez, por uma semelhança dos dados advindos dos países latino-americanos, mas também pelo próprio consumo. E a gente falando em Brasil, onde é um grande mercado de venda de AINES, inclusive porque não se solicita, não é cobrada a prescrição, a receita médica, acaba que o acesso é muito fácil, então se usa muito, se automedica muito com anti-inflamatório. Obviamente que quanto mais eu utilizo na população, mais a possibilidade também de apresentar eventos adversos associados. Tá? Os anti-infecciosos também fazem parte da nossa casuística na América Latina, medicamentos do trato genito-urinário e também os quimioterápicos fazem parte dessa casuística. Quando eu vou falar, então, dos principais medicamentos, aparece aqui o amoxicilina com clavulonato, o diclofenaco, nimesulida, nitrofurantoína, a ciproterona, o ibuprofeno, o esquema de tuberculostáticos e medicamentos também para a doença do sistema nervoso central. Também um perfil semelhante ao que a gente encontra em outros países, Aqui também é só para ilustrar também uma publicação recente do grupo latino-americano, que o nosso hospital também faz parte como um centro parceiro desse consórcio latino-americano. A gente observa aqui a variação nesses gráficos, nessas colunas, quanto ao número de casos com suspeita de ervas e produtos naturais, associados a medicamentos alopáticos e associados ao AS. A gente observa que, comparativamente com o passar do tempo, a gente vê um aumento dos casos de ervas e produtos naturais, em detrimento, talvez, de uma diminuição não tão expressiva estatisticamente, mas com um númerozinho um pouco menor dos medicamentos alopáticos ou industrializados. E aí, dentro dessa casuística, que foi a minha dissertação de mestrado, onde eu fiz uma avaliação em 12 centros de transplante no Brasil, para identificar, afinal de contas, qual é a principal causa de hepatite fulminante no Brasil.
né? Obviamente que essa amostragem ela não consegue representar, de fato, o comportamento do país como um todo, até pelo número também de centros que eu incluí. Na época, foram identificados, esse trabalho foi de 2012, haviam 60 centros de transplantes cadastrados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. No entanto, apenas 12 centros fizeram parte da minha casuística. Mesmo sendo os centros que mais transplantam, ele ainda não era uma amostra representativa que pudesse estratificar e identificar de fato que se tratava do comportamento da população brasileira. Mesmo assim, eu identifiquei que, na distribuição entre as regiões do país, a hepatotoxicidade e a hepatite fulminante por DILI é uma das principais causas que estão presentes nesses centros como causa, né, e indicação de transplante. Tá? Das causas conhecidas, porque considerando, né, e aí é um viés do meu estudo, que foi um estudo retrospectivo, como eu dependia da informação, muitos dos casos eu não conseguia fechar a causalidade. E aí ficou também um grande número de hepatites fulminantes que ficaram de causa idiopática. Então, se a gente for observar aqui das causas conhecidas, né, a causa indeterminada, ela foi de 34%, mas as causas conhecidas de hepatite fulminante no Brasil do meu estudo, realmente a DILI correspondeu ao maior número, né, 26%, seguido da hepatite autoimune também, como sendo as principais causas de diagnósticos de hepatite, de etiologia de hepatite aguda que necessitaram de transplante hepático. E aí eu trago também, né, essa caracterização dessa população, né, que teve ao dano pela DILI. A média de idade dos pacientes são pacientes jovens, em torno de 35 anos. A maioria foram mulheres. A bilirrubina chegou a 22, a aminotransferase acima de 2000, como a gente vê principalmente a LT, caracterizando extensivamente um dano do tipo hepatocelular em 76% dos casos. E a sobrevida de 1 ano para os pacientes que transplantaram foram de 45%. E contextualizando um pouquinho, e no Hospital das Clínicas, será que a gente tem esses dados? A gente tem sim. E um estudo foi realizado por uma estudante de graduação do curso de medicina em seu TCC. Ela fez um levantamento, né, das reações hepatotóxicas, também contou com a colaboração do Centro de Farmacovigilância aqui do hospital para esse levantamento, né, onde ela identificou que a principal causa de DILI reportada no período que ela estudou foram os tuberculostáticos, anti-infecciosos e antineoplásicos também, como sendo a principal causa de DILI reportado por notificações aqui no hospital. Muito bom. Então, se a gente for considerar, né, o contexto da hepatotoxicidade por produtos naturais, ela é bastante heterogênea no mundo como um todo, e quem se sobressai desses casos é a Alemanha, curiosamente. Isso também porque o registro desses produtos fitoterápicos e o consumo também é expressivo, curiosamente também, né? Se a gente for observar o número de mortes, né, e de casos de hospitalização ou de DILI grave na sua distribuição pelo mundo, a gente vê que na América, né, América do Norte, nós temos de 10% a 20%, na Europa em torno de 6% de sua casuística, na Ásia a forma grave, né, 4% equivale à forma fatal e 54% desses pacientes são hospitalizados, né, com forma grave. E na África, os estudos demonstram que até 46% dos pacientes são hospitalizados por conta de uma DILI. Eu digo isso dentro do espectro de reações de hepatotoxicidade. Tá? Então, dos pacientes que desenvolveram uma DILI, 46 deles necessitaram ser hospitalizados. E aqui na América Latina, a gente tem um percentual em torno de 17% dos pacientes que experimentaram a hepatotoxicidade, eles fizeram a forma mais grave. E 65% necessitaram de hospitalização. Entendendo que a forma mais grave aqui é a hepatite fulminante, né? Que pode ter necessidade de transplante ou não. Muitas vezes o paciente ele consegue reverter o quadro da insuficiência hepática aguda, a título daqueles pacientes que podem ter, acidentalmente ou intencionalmente, ter uma hepatite fulminante desencadeada pelo paracetamol, e você consegue fazer então a reversão do quadro, muitas vezes com o tratamento com N-acetilcisteína. Muito bem, outro trabalho também que nós desenvolvemos aqui do nosso grupo foi uma revisão para compreender o fenômeno da distribuição das espécies vegetais que são associadas à hepatotoxicidade. Tá? A gente fez uma revisão sistemática, onde a gente conseguiu incluir 391 estudos. Né? Esse gráfico, esse estudo, ele tem como intenção a gente conhecer a distribuição dos casos de DILI ao longo dos anos, quanto ao continente de origem e o consumo da espécie vegetal. Desses estudos, a gente evidenciou que a literatura traz, na sua maioria, espécies vegetais endêmicas da Ásia
e África principalmente. E o que é que isso traz de informação para a gente? Porque são essas espécies vegetais que também levam a hepatotoxicidade em pacientes de outros continentes. Então, é o que a gente chama de espécies exóticas, elas não são endêmicas do seu país. Então, o que é que acontece? Isso significa para nós que existe um mercado bastante lucrativo que ganha com o comércio de fitoterápicos e produtos naturais. Né? Muito bem. Mais adiante, ainda dentro desses gráficos, a gente também fez essa imputabilidade, onde a gente categorizou casos do continente de origem da espécie vegetal, de azul escuro, e casos em continente diferente da origem da espécie vegetal causadora de ile. Ou seja, os casos relatados naquele continente foram de espécies endêmicas ou não endêmicas, e aí a gente observa que, com o passar do ano, os casos de ile reportados na literatura, eles começam a convergir, né, de uma maneira extremamente desproporcional. Ou seja, os pacientes eles experimentam uma hepatotoxicidade por espécies que não fazem parte da sua flora, da flora daquele país, né, das espécies vegetais daquele país. E sim de espécies que são importadas, ou seja, produtos que são comercializados como fitoterápicos e que entram no país como suplementos, como alimentos e assim sucessivamente. E isso também demonstra o quê? Uma fragilidade da nossa fiscalização, muitas vezes, ou do entendimento da nossa legislação, o que é fitoterápico, o que é alimento, o que é chá, né? E aí entra nesse, digamos, não há um consenso em relação aos critérios de segurança para monitorizar o registro desses medicamentos e a entrada deles no país. Bom, e se a gente for observar, qual a indicação? Por que essas pessoas utilizam tanto esses chás? Bem-estar geral, essa é a principal indicação que a gente encontra nos artigos. Né, ou distúrbios gastrointestinais, dor musculoesquelética, perda de peso, melhora da imunidade, depressão, ansiedade, redução de glicemia e outros, né, que foram estratificados de 1 ou 2 casos. Isso, até os anos 2000, a gente observa uma frequência em torno de 52% para bem-estar geral. No entanto, nos trabalhos publicados a partir do ano 2000, a gente observa o quê? Que indicações como perda de peso, elas proeminentemente começam a ganhar um indicador maior. Tá? Quando comparado a anteriormente ao ano 2000, o que esse contexto aqui de bem-estar geral acaba caindo também inferiormente em relação aos anos anteriores. E até o número de publicações também. Observem que antes de 2000 nós encontramos 28 publicações e após o ano 2000, 363 publicações de pacientes que experimentaram hepatotoxicidade. Quanto à característica dessa população, a gente observa que a idade média foi de 47 e 32 anos entre homens e mulheres, e uma média de 47 anos para ambos os sexos. 45% dos pacientes experimentaram a icterícia como um sinal clínico, né? 70% né, fizeram dano hepatocelular. Isso é extremamente característico da hepatotoxicidade por produtos naturais, em sua grande maioria, onde uma LT acima de 1000 parece ser a característica principal para esse perfil de paciente. E o tempo de recuperação também, ou seja, o paciente se recuperar desse quadro de hepatotoxicidade em torno de 70 dias. Quanto ao número de casos graves, né, ou seja, que necessitaram de transplante ou morreram, ele chegou, 9% dos pacientes né, conduziram ao transplante e 3,3% dos pacientes realmente não tiveram a chance de fazer um transplante e, na sua forma grave, morreram por hepatotoxicidade. Muito bem. Outro tema também bastante provocador dentro de hepatotoxicidade é a utilização dos suplementos de academia, né? Os bodybuildings, né? E aí o que é que a gente tem? Esse artigo de 2017 da Hepatology, ele mostra né, a quantidade de casos também quando a gente fala de suplementos alimentares. A sua maioria é sobre o quê? Suplementos que são utilizados para hipertrofia muscular, né? Ou para fisiculturismo, na sua grande maioria. Seguido de emagrecedores e medicamentos para depressão. Também tem aqueles também para disfunção erétil ou melhora da performance sexual também. Né? Um exemplo desse é o tribulus terrestre, que a gente conhece e que é muito utilizado popularmente como um estimulante sexual. Né? Então, inclusive, eu já vi até propaganda, não sei se foi em rádio ou Instagram, né, que se você quer engravidar, use tribulus terrestre, porque ele é um estimulante sexual. Né? Então, todo um anedotário que a própria mídia e quem vende esses produtos ganha dinheiro com isso.
Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva do uso dos suplementos de academia, a gente também começa a observar o quê? Que há o incremento também desses casos, como mostra outros gráficos também. Se a gente for observar nessa casuística, né, americana, de 2004 a 2014, o número de casos, né, associados a suplementos de academia ou produtos naturais, ele vem crescendo proporcionalmente. E aí, quando a gente pergunta sobre o uso de anabolizantes, né, de esteroides anabolizantes, com quem você busca informação para saber se é seguro ou não? Por incrível que pareça, né, nem pelo nosso gráfico, parece que os estudantes, né, de educação física, eles sabem mais do que os próprios professores. Né? Então, assim, onde estamos buscando essa informação desses usuários? Né? E aí, mais gritante ainda, é que a gente se esquece que esses produtos também podem conter o quê? Contaminantes. Contaminantes com o quê? Com esteroide. Então, aquele whey protein, aquela proteína que você toma isolada do leite, ultra power, purificada, né, que tem 1000 processos de purificação, ela pode estar contaminada com esteroide. E é o que esse projeto aqui, esse estudo demonstra, né, que o número de produtos analisados e o número de produtos contaminados. Né? Então, observe que isso não é só um problema também do nosso país, que às vezes não tem uma regulação tão firme quanto a análise de qualidade desses produtos, mas trata-se também de um problema mundial, quando você tem principalmente produtos, né, de performance para atletas. Isso também é um problema, que muitas vezes atletas são pegados no teste antidoping pela utilização também desses produtos, que muitas vezes estão contaminados. Inclusive, há uma série de trabalhos e artigos que contam sobre isso. Esse trabalho, por exemplo, era de uma revista esportista, onde ele desenvolvia, ele é uma revista especializada em técnicas analíticas para poder avaliar a detecção e métodos de detecção de purificação e isolamento de substâncias tóxicas, né, em determinados produtos. Então, a gente vê que não é só um problema do Brasil, mas também de diversos países. E aí você diz, gente, mas é só suplemento que está contaminado, né? Não, esse mesmo trabalho ele avaliou vitamina C, cálcio, magnésio, multivitamínios e magnésio. E foi encontrado também, né, alguns desses anabolizantes aqui, desses esteroides, de forma qualitativa, não foi quantitativa, pela a sua própria concentração, ele coloca aqui em nanogramas, mas que houve uma contaminação desses produtos com esses esteroides. Então, muitas vezes, a gente observa que tem uma forma popular, o suplemento de academia é bom, é aquele suplemento que faz crescer. Ele cresce por quê? Porque ele pode estar contaminado com anabolizante. Então, parece que aquela marca ser mais eficaz para a hipertrofia. Muito bem. E dentro dessa perspectiva, o que é que outros estudos, e aí eu trago uma revisão também de um estudo palestino, o que é que se encontrou também nesses suplementos? Metais pesados, outros fatores biológicos e contaminação biológica também pode também ter sido encontrado com a presença de micro-organismos, resíduos de pesticidas e até herbicidas também dentro desses suplementos, que não só suplementos alimentares, mas também de fitoterápicos. Tá? Então, a contaminação dessas espécies vegetais, principalmente a contaminação microbiológica, é um fator que pode induzir também problemas de saúde e pode estar associado, em algumas situações, a caso de hepatotoxicidade. Arsênio, mercúrio, cádmio, níquel e chumbo também foram comumente detectados em amostras de fitoterápicos pelo estudo palestino. E 7 de chá comparou chá verde e outros chá de ervas, que eram inúmeras espécies vegetais. Tá? Igual o nosso popular chá de 50 ervas, que a gente tem um chá de 30 ervas, né, que é comercializado. Na Palestina também tem um produto comercializado com N produtos ervas, aí, esses vegetais. 7 das 18 amostras continham cromo, chumbo em concentrações acima dos limites estabelecidos pela OMS. Além disso, a contaminação microbiana foi detectada em 6 dessas amostras, em 6 de 7 amostras, né, contendo metais. Ou seja, para além da contaminação de metais, havia uma contaminação microbiana também desses produtos. Certo? Então, a gente vê qual é o grande problema. Muitas vezes, que esses produtos não têm um registro, que aqui no nosso país, do Ministério da Saúde, são comercializados de maneira sem uma fiscalização. Então, não posso falar nomes aqui, mas assim, aquela propaganda, né, que a gente vê do carro passando na rua, né, ou então quando a gente vai, por exemplo, na Avenida 7, que tem aquele monte de ambulante vendendo, né, aqueles produtos no saquinho, é um exemplo de ter essas contaminações, por exemplo, porque não há padronização da sua fabricação, né, e muito menos do controle de qualidade. Muito bem, mais um estudo aqui que a gente desenvolveu em Salvador, a gente foi procurar saber dos estudantes de saúde, o que é que eles achavam do uso de suplementos. E aí a gente observou que a maioria da nossa amostra foram alunos de medicina,
farmácia, nutrição, até medicina veterinária também participou desse estudo. E a gente perguntou a eles, qual a fonte de informação sobre o uso de suplementos que você utiliza, né? Quando você decide usar um whey protein ou qualquer outra suplementação, a quem você recorre? 32% informaram que procuram um nutricionista e 18% informaram que por indicação de colega. É a segunda forma de buscar informação acerca do uso de suplementos. É mentira. Quase 15% informam que vão a uma consulta médica, né, para poder, então, iniciar o tratamento com suplementos alimentares. Quando a gente vê a faixa etária, né, desses estudantes que participam, vê que a sua maioria está realmente na faixa etária de idade, né, dos estudantes realmente universitários de 20 a 29 anos, a sua maioria predominante. O curso de medicina foi onde obteve-se mais a resposta desse estudo, seguido de nutrição e farmácia, ou seja, são os cursos possivelmente também que consomem mais suplementos alimentares. Bom, quanto ao tipo de suplemento, o campeão, já era de se esperar, são suplementos proteicos, né? Mas também tiveram anabolizantes, suplementos hipercalóricos, polivitamínicos, colágeno, né? Suplementos lipídicos, probióticos e prebióticos também fizeram parte dessa amostra aí de utilização de suplementos por graduandos, né, universitários aqui de Salvador. Quanto à indicação para usar o suplemento, os estudantes informaram que ganho de massa muscular é o principal objetivo. Isso porque também está associado logo com o dado de maior indicação de uso de suplemento proteico. Tá? Perda de peso, necessidades nutricionais, vem em segundo lugar, e em terceiro lugar, com 13% perda de peso. Seria a indicação do uso desses suplementos. E aí a gente perguntou para ele, você teve algum evento adverso, alguma queixa quando utilizou esses produtos, né? O número de relatos de eventos foram apenas 23 da nossa amostra de 400 entrevistados, e eles destacaram, né, a cefaleia, insônia, taquicardia, acne, tontura, náuseas, eructação, hipervitaminose, ganho de peso, sede, tremores, irritabilidade e constipação, como sendo eventos adversos que eles observaram na utilização desses suplementos alimentares. Muito bem. E aí, a partir de toda essa informação que eu trago de caracterização dessa população de pacientes e causas de DILI e de ILI, né, o que é que a gente entende como fatores genéticos para o aparecimento nesses pacientes? Idade é um fator de risco, geralmente pacientes acima de 55 anos. O gênero, parece que as mulheres são um fator de risco para o desenvolvimento da hepatotoxicidade, muitas vezes associado também por serem geralmente utilizam mais medicamentos quando comparado ao sexo masculino. A dose do medicamento, a literatura informa que, de um modo geral, acima de 50 miligramas, né, fazendo uma análise de dose diária, né, e concentração em miligramas, parece ser um fator de risco para o desenvolvimento de hepatotoxicidade. Características do metabolismo do fármaco, se envolve mecanismos de P450 ou não. Interação medicamentosa, isso é um ponto muito relevante, principalmente nos pacientes de polifarmácia. Eu chamo a atenção dos pacientes idosos. E doença hepática prévia também. Se o paciente tem um acometimento hepático prévio, isso também é entendido como um fator de risco para ele desenvolver hepatotoxicidade. Dentro também outros fatores genéticos, nós temos, né, a identificação de alguns marcadores, né, e mutações gênicas também, que podem associar também a DILI. Logo, dentro do processo de investigação, é um processo amplo e multiprofissional, multidisciplinar, para você conseguir fechar a causalidade de um caso de DILI. Né? Geralmente, a DILI é caracterizada em lesão mista, hepatocelular ou colestática, e a sua classificação vai depender dos seus valores de fosfatase alcalina e transaminases, né? ALT. E a sua relação entre uma relação matemática entre uma e outra, se esse valor de R, né, for maior que 5, a gente caracteriza um dano hepatocelular. Se for menor que 2, é uma lesão colestática. E se for uma razão entre 2 e 5, esse dano é caracterizado como misto. Logo, o diagnóstico de DILI precisa excluir outras causas que poderiam justificar o dano hepático, além de exames laboratoriais e exames de imagem, se pertinentes para aquele caso do paciente. Não há um padrão ouro que diga assim, isso aqui é hepatotoxicidade, mas muitas vezes a biópsia ela se torna um padrão ouro, porque alguns medicamentos eles têm uma característica específica também de levar à lesão hepática e, portanto, pode ser um diferencial no diagnóstico.
Atualmente também, a gente entende que, principalmente nas grandes coortes que a gente tem, centros de estudo no mundo, a Málaga, na Espanha, Estados Unidos e também na Finlândia, eles consideram a necessidade da exclusão do vírus E como uma causa alternativa também para esse diagnóstico. E, quando a gente pensar em ele, lembrar desses detalhes aqui, que pode ter implicado nesses casos de hepatotoxicidade por produto natural o risco de adulterações, ingredientes, né, que não estão descritos no rótulo e também contaminantes, né, não somente a espécie vegetal. Bom, aqui são alguns exemplos dos achados histológicos, né, que podem ser encontrados nesses pacientes, né, no momento de fazer uma biópsia. E outro ponto importante é a utilização de algoritmos, né? Então, o algoritmo de Rukan, que é o nosso padrão ouro, para avaliar e imputar causalidade desses pacientes. Esse algoritmo ele é dividido em 6 etapas, basicamente. Avaliação da cronologia dos fatos, fatores de risco, medicamentos concomitantes, exclusão de outras etiologias hepáticas, casos descritos na literatura e reexposição ao fármaco. Aqui é só para demonstrar a vocês como funciona esse algoritmo. A depender do tipo de dano hepático, eu vou percorrer por essa coluna, por essa ou por essa aqui, e vou imputar uma causalidade final, a depender da pontuação que eu vou obter. Essa pontuação, se ela for maior que 8, eu defino como altamente provável a relação entre o uso do medicamento e hepatotoxicidade, provável, possível, improvável ou excluída, a depender do intervalo de pontuação que eu encontre. O que é que devemos considerar, muitas vezes, dentro do próprio Rukan? O número de omissões, né? Ou seja, que o paciente utilizou medicamentos, foi inferior a 90 dias ou entre 2 semanas a 6 meses. Não considera a etiologia, muitas vezes, da hepatotoxicidade, quando ele faz um dano hepatocelular que é inferior a 15 dias ou 30 dias. O fator de risco ele considera 55 anos, né? Enfim, mas acima de 55 anos, mas essa data, essa informação ela já é revista hoje em dia pelos guidelines. Não tem sido útil na insuficiência hepática aguda fulminante. Muitas vezes, pelo algoritmo não contemplar a condição de gravidade no hepatite fulminante, ele não consegue pontuar muito bem. Quantidade de álcool também não é descrito, né, como fator de risco, muitas vezes, no algoritmo. E o diagnóstico sobreposto como hepatopatias crônicas ou doença neoplásica, o algoritmo ele não consegue expressar, digamos, uma segurança na sua pontuação. Então, esses casos, muitas vezes, quando você passa para poder imputar, ele dá uma causalidade possível ou provável, mesmo você entendendo do ponto de vista clínico, que é certa que realmente aquele dano neoplásico ou a hepatopatia crônica tem uma associação com o medicamento. Ele não tem essa sensibilidade de pegar casos como esse. Muito bem. Outros elementos também que são importantes para avaliação é a bilirrubina, o fracionamento da fosfatase alcalina, presença ou ausência de fatores de riscos ou farmacogenéticos, né, presença de biomarcadores como DIL, ocitocinas, né, que isso também já está muito em estudos. Pacientes de HIV, então existe uma associação entre carga viral e taxas de CD4 e CD8 como sendo possíveis fatores de risco também para desenvolver hepatotoxicidade. E uso de quimioterápicos também. Muito bem, e dentro desse contexto da DILI, a gente precisa falar também de fake news. Então, eu trouxe esse gráfico onde mostra, né, o número de estudos que investigaram a desinformação relacionada à saúde. Observe que, principalmente, isso aqui é o fenômeno pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia. Então, o número de publicações que a gente vê, a investigação sobre a desinformação, a fake news, foi muito grande. E, muitas vezes, os pacientes eles acessam essa terapia por conta da falta de informação ou informação errada. Aqui a gente observa quais foram os principais temas que fizeram parte, né, desses estudos de fake news. E a gente vê que as doenças infecciosas, principalmente por conta do Covid, foi a campeã, seguido de doenças oncológicas que estavam associadas, né, a esse tipo de informação. Logo, né, eu acho que dentre os desafios que nós temos, um deles é em relação à regulação dos produtos naturais. Então, análise para verificar ingredientes, identificar adulterados farmacêuticos e contaminantes em químicos e botânicos, avaliação toxicológica para suspeita de ingredientes, padronizar a nomenclatura e classificar entre países e processos de avaliação de produtos naturais, melhorar o monitoramento e a segurança desses produtos e dessas espécies vegetais e melhorar a notificação espontânea de eventos adversos, né, relacionados aos insumos vegetais e espécies vegetais. Muito bem, então, eu agradeço mais uma vez e termino aqui minha fala e fico à disposição aí para perguntas.
E aí, parabéns, Genário, muito bom, viu, sua apresentação. Perguntas? Obrigado. Parabéns, Genário. Duas dúvidas. Primeiro, essa questão da moxicoclafenonato. Se você acredita que, de fato, ele tem uma hepatotoxicidade importante ou se é uma questão de consumo, né? Principalmente na atenção básica, e o número de casos vai se elevar por conta disso. E em relação ao tratamento da DILI, tirando a indicação clara de N-acetilcisteína para paracetamol, também tem indicação em cenários de outros medicamentos? Pronto, perfeito. Em relação à casuística da amoxicilina, a gente observa que nas casuísticas brasileiras ela não aparece como a primeira, a campeã. Isso é um dado mais americano e espanhol. A gente associa, né, isso também à própria condição talvez de polimorfismo, que esses pacientes eles possam ter uma condição predominante para o desenvolvimento, e aí a gente envolve um mecanismo também de citocromo P450 de própria metabolização, e eles serem indutores, né, da hepatotoxicidade, visto que a maioria das vezes o dano ele é hepatocelular e dose dependente em algumas situações. Então, portanto, a gente associa uma condição populacional, já que a gente não vê isso no Brasil, por exemplo. Já quando a gente integra com os dados da Argentina, na casuística latino-americana, né, daquele estudo, aí a gente já vê uma mudança de perfil. Então, a gente acha que pelo fato de você ter mais pacientes argentinos e você ter uma descendência maior, então a gente correlaciona muito isso com algum fator genético. Portanto, já que a gente não vê na população brasileira a amoxicilina sendo essa campeã. Muito pelo contrário, né? A gente vê mais os tuberculostáticos e os anti-inflamatórios como agentes causadores de hepatotoxicidade. Em relação ao tratamento, o que realmente há evidência na literatura é para o paracetamol a utilização da N-acetilcisteína. Existe um estudo iraniano onde ele utiliza a N-acetilcisteína também para a recuperação de pacientes que experimentaram uma DILI por tuberculostáticos. E parece que isso tem dado algum resultado, só que a casuística dele não é suficiente e nem estatisticamente significante para corroborar isso com uma conduta clínica. Mas já tem alguns estudos, não só esse, mas outros também que relatam a tentativa da N-acetilcisteína para a recuperação dessa função hepática, né, associada a um dano hepatocelular para a recuperação do paciente, nesse protocolo de N-acetil. Okay. Oi, Fernando. Parabéns, professor, pela apresentação. Eu queria saber como é que hoje em dia estão sendo os tratamentos para as ILIs, porque a gente vê que ainda é muito comercializado e a gente sente que a população ainda vê os usos de fitoterápicos como inofensivos. Então, como é que o senhor vê o futuro da gente tentando desmistificar isso para a população e como serão os tratamentos? Pronto, eu acredito que a primeira estratégia para desmistificar é levar informação. Eu acredito que quando a gente discute isso aqui com vocês, é uma forma de informar sobre esse problema de saúde. Quando a gente tem diversos outros profissionais de saúde que levantam, né, e defendem essa informação como sendo importante para a população através de redes sociais, através de eventos, onde colocam esses temas para serem debatidos, e principalmente a associação do uso dos fitoterápicos e produtos naturais, a grande propagação de fake news, né, de tratamentos promissores, né, de resultados rápidos, né, e mirabolantes. E isso tem levado muito a esse consumo. Então, eu acho que a informação, eu acredito que seja a melhor forma de você diminuir esse número de casos desses pacientes. Então, a divulgação dos casos de pacientes, né, até mesmo a mídia, quando aparece um caso na mídia, isso vira um verdadeiro chamariz para todas as redes sociais, todos os jornais vão atrás desses casos. Mas é engraçado, eu acho que é mais em cima da mediatização, porque quem provavelmente teve um dano hepático é um famoso, muitas vezes, do que propriamente a consciência sobre o risco que é utilizar essas terapias. E várias são as estratégias da própria indústria que lucra com isso. Existe um mercado muito promissor. Você tem uma ideia, um dado, acho que foi de 2015, o que a indústria de suplementos movimentou no nosso país foram 15 bilhões. 15 bilhões, é muito dinheiro. Então, essas terapias também movimentam muito dinheiro. Como o dado que eu trouxe, a partir dos anos 2000, a gente começa a observar que não são espécies, não é a nossa erva cidreira que está causando hepatotoxicidade, é a Camellia sinensis, são outras espécies que nem são brasileiras, porque elas são o quê? São espécies exógenas, são produtos comerciais. O problema aí não é a erva do quintal, né, que eu cultivo e eu faço o meu chá.
Muito pelo contrário, são essas combinações dessas terapias. Em relação ao tratamento, Fernanda, até hoje você não tem um tratamento exclusivo para tratar a hepatotoxicidade. Então você vai manejar os sinais e sintomas que esse paciente apresenta, né? E principalmente como ele manifesta esse quadro. Então, trata-se com a suspensão do medicamento, obviamente, identificação como agente causal, trata-se as complicações que ele pode apresentar no decorrer dessa reação. Alguns estudos, né, e também como própria conduta médica, a utilização do sarcol também. Então a gente vê muito o sarcol sendo utilizado, principalmente nas manifestações colestáticas, onde parece que tem um resultado para a diminuição do tempo de manutenção do quadro bioquímico, né, com alteração de bilirrubinas e outros biomarcadores, e também alguns casos, quando se caracteriza como um dano autoimune ou imunomediado, a utilização do corticoide tem feito uso também para tentar melhorar o quadro desses pacientes. Tá? Mas até agora a gente não tem uma droga exclusiva, digamos assim. Existe algum estudo, existe uma intenção, né, da utilização de alguns medicamentos que conseguem modular uma resposta para a hepatite medicamentosa vascular, né, mas ainda não tem nenhuma evidência também sobre isso também para tentar recuperar esses pacientes. Bom dia, professor. Muito boa apresentação. Eu gostaria de saber sobre, com relação aos métodos algorítmicos que o senhor apresentou para diagnóstico de lesão hepática, o senhor apresentou em seguida uma série de fatores que esses métodos desconsideram. E eu gostaria de saber se ainda assim eles são uma alternativa viável, uma alternativa interessante para poder fazer esse diagnóstico, devido a todos esses fatores que o senhor apresentou. Ou se a melhor avaliação deve ser pela avaliação do quadro clínico do paciente, que é feita exclusivamente pelo profissional, sem o uso desses métodos algorítmicos. Perfeito. Muito boa pergunta, Samuel. Então, na verdade, ainda hoje a gente utiliza o algoritmo do Rukan, né, como sendo o nosso padrão ouro no sentido de imputar a causalidade. O algoritmo, na verdade, ele é um norteador para o seu raciocínio em cima dos casos, mas isso não exime da necessidade, né, do médico ou do farmacêutico estar envolvido com aquele caso de raciocinar para além das informações que aquele algoritmo ele imputa, porque ele não consegue pontuar muito bem para algumas situações e ele tem limitações. Todo algoritmo ele tem limitações. Ele não consegue abranger todos os casos, todas as variáveis, né? Na própria medicina, não existe matemática. Muitas vezes você tem situações em que fogem à regra, e uma delas é a própria imputação da causalidade. Então, quando você vê que o algoritmo ele não consegue fechar a causalidade, mas você tem outros instrumentos de avaliação e de diagnóstico e de imputar a causalidade, por exemplo, o algoritmo ele não considera se foi detectado contaminante na amostra ou não, mas isso faz parte do nosso cenário atual. Será que vamos ter futuramente um algoritmo que consiga contemplar isso? Possivelmente. É uma evolução dos algoritmos? Talvez. Então, assim, hoje nos consensos que se discute a hepatotoxicidade, já se discute e se fala numa atualização desses algoritmos justamente por conta dessas limitações. Outro fator, caracterização de informações farmacológicas, né? Nível de solubilidade do fármaco, ou lipofilicidade, hidrofilicidade, muitas vezes têm sido considerados também como fator para imputar melhor a causalidade daquele medicamento ou não. Então, acredito que hoje em dia ainda utiliza esse algoritmo, que é a ferramenta que temos, ajuda a raciocinar em cima dos casos, mas ela não vai ser, digamos, o veredito, né? Digamos, se ela der como possível, vai ser possível e acabou. Isso aconteceu muito quando eu fiz o meu projeto de doutorado. O algoritmo ele só pontuava como possível, porque não tinha informações suficientes dentro dele para poder avaliar a causalidade de uma hepatite fulminante. Não se encaixava ali, e essa é uma das limitações. Assim, e eu acho que nessa questão de uso de algoritmos, modelos matemáticos para prever causalidade, o prognóstico, eu só não vou me alongar, mas assim, eu acho que isso é um aprendizado para tudo, né? Os algoritmos, eles podem ser, inclusive, muito ruins. Quando a gente usa, a gente tem que saber qual é a acurácia que ele tem para aquilo que ele quer medir, para aquilo que ele quer discriminar. Então, assim, e além, ele podendo ser bom e atual, porque eu tenho que atualizar as coortes, porque o comportamento humano muda, e muitas das condições que a gente discute, tem muitos fatores ambientais que influenciam,
mas às vezes eles podem servir para uma população e não servir para outra. Então, eu considero um equívoco muito grande a importação, às vezes, que a gente faz muito, de algoritmos externos, sem sequer se questionar o quanto serve para a nossa população. O Brasil é um país continental, aquele histórico que todo mundo já conhece, as pessoas são diferentes entre as regiões, têm comportamentos diferentes. Então, eu acho que serve para DILI, ILI, serve para tudo, que nós temos que ter um olhar muito crítico com os modelos, scores, algoritmos que visam causalidade ou prognóstico. Isso é uma lição para a vida, inclusive. Eu, particularmente, evito usar quase todos dentro da minha área de atuação. Exatamente porque eles podem deixar calos, né? Ou deixar problemas. Essa questão do clavulanato com a amoxicilina também me chamou a atenção. Fiquei pensando, não pensei nessa sua explicação, que é bem lógica, é bem plausível, mas no excesso de uso, como tem muitos números absolutos e menos relativos, né? Então, assim, você tem uma quantidade maior de pessoas onde essa associação foi feita, se é que podemos falar de associação, mas assim, por conta disso. Mas foi na minha cabeça era isso aí, anti-inflamatório não hormonal, paracetamol, né, tuberculostáticos, outros quimioterápicos e tal. Mas muito bom, viu? Ok, mais alguma pergunta? Bom dia, gente. Tenho duas perguntinhas. A gente enfrentou agora um período de pandemia que foi espalhada muitas fake news em relação ao uso de medicamentos e até hoje a gente vem combatendo o uso irracional, porque deixou sequela dessa pandemia em relação ao uso de muitos medicamentos e as pessoas atualmente têm tomado muito medicamento de maneira indiscriminada. Aí eu queria perguntar o que a gente poderia fazer para promover de um jeito melhor o uso racional de medicamentos. E a outra pergunta é em relação a essa pesquisa sobre o uso de suplementos, né? Se tem alguma pesquisa ou algo sendo feito a nível de parâmetros bioquímicos, porque é uma área que me interessa bastante, essa pesquisa. É algo que eu já pensei até mesmo para o meu TCC. Eu queria saber se tem algo sendo feito para que eu possa tá me inteirando dentro do assunto também. Pronto, obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao uso racional de medicamentos, eu acho que a gente tem que fazer a seguinte pergunta. O que nós estamos fazendo atualmente, ele não consegue obter o resultado por quê? Porque se fala de uso racional o tempo inteiro. A gente tem um Comitê Nacional para o Uso Racional de Medicamentos. Existe uma portaria do Ministério da Saúde sobre isso, que foi criada, se não me engano, em 2019. Por que ainda a gente tem isso? Né? Então, quais são as estratégias que a gente está utilizando na sociedade para falar sobre o uso racional, para estimular o uso racional? Isso, né, e a sua própria capilarização, de modo geral, nas 3 esferas de cuidado. Na atenção básica, atenção primária, né, na secundária, nos hospitais. Né? Então, assim, quais são as estratégias que a gente utiliza para promover isso? Eu acredito que dentro de cada esfera existe um caminho para isso ser conduzido. Mas talvez o como esteja sendo feito, né, ou a forma que está sendo abordado o assunto, a gente não consiga ter a integralidade do melhor resultado que esperávamos. Né? E frente à questão das próprias fake news, como a gente pode desenvolver estratégias que possa essa informação chegar melhor, né? Ou seja, que ela tenha efeito, né? Para as pessoas terem a sensibilidade de avaliar essas informações, principalmente acerca da segurança dos medicamentos. Eu acho que isso é o ponto crucial. Enquanto você tem aqui, a gente discute sobre o uso racional, eu acredito que tem mais de 10 mil postagens, agora nesse momento nas redes sociais, sobre medicamentos para emagrecer. E aí, como é que vamos combater essa indústria de informação? Aí é outra história, que também entra uma preocupação para o uso racional. Né? Então, assim, quais são as ferramentas e as estratégias que a gente vai utilizar também para isso? Será que a gente vai conseguir postar 10 mil coisas, né, comparativamente a todas essas terapias? Isso é um comércio. Então, eles têm estratégias inúmeras de persuasão, de acesso, de fomento, de público-alvo, de algoritmo. Né? Então, assim, é o próprio perfil. Se a gente for fazer uma estratificação, tem um tipo de gráfico agora que ele mostra, né, através da análise de redes sociais, quais são as palavras mais citadas. Né? E aí, um dos exemplos que eu trouxe, inclusive, de uns artigos, é porque era um artigo que tratava da pandemia, era a vacina. Era o principal trend topic, né, dentro das redes sociais. Então, se a gente for colocar perda de peso, uso racional, quem é que vai ganhar nessa história? Né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer para falar mais, para divulgar mais, para ir para além da universidade? Porque eu acho que aqui dentro a gente fala muito sobre isso.
E até aqui dentro, será que realmente isso tem efeito? As estratégias, a forma que está sendo abordada, né? Para além de uma semana que motive isso. E, claro, levar isso para a sociedade, que acho que onde tem um impacto maior, né, dessas ações. Eu acho que realmente é repensar as estratégias, né, para poder... Não tenho na mente nenhuma que poderia ser tão eficaz. Eu acho que eu precisaria também pensar e refletir sobre isso também, junto com todo mundo. E sobre em relação aos dados bioquímicos, sim, é porque eu acabei não colocando na minha fala para não se tornar tão extensa, né? Mas assim, todos esses trabalhos que eu apresentei, eles têm uma avaliação, obviamente, dos parâmetros bioquímicos que vão classificar a DILI, a ILE, o próprio desfecho, o tempo de resolução, quais são os parâmetros que são acometidos, muitas vezes não somente hepáticos, mas outros parâmetros também, hematológicos também, fazem parte desse comemorativo da reação de hepatotoxicidade. Tá? Então, tem trabalhos que estão em andamento também, inclusive aqui na universidade também sobre isso. Tá? Obrigado. Parabéns. Primeiro eu queria falar sobre, eu trabalhava na farmácia de manipulação e na época que houve a morte da cantora da calcinha preta, saiu uma reportagem falando sobre o uso de Morozil e outros medicamentos. Foi uma coisa que me chocou muito. E, no grupo do WhatsApp da farmácia, ficou a questão se isso ia afetar o nosso comércio. E, pelo contrário, a busca aumentou. Passou num domingo espetacular na Record. Durante a semana, a busca por Morozil, e o pessoal pedia em altas doses e associado a outros medicamentos. E, foi uma coisa que chocou muito para mim, que foi uma reportagem falando como o uso daquela medicação levou ela à morte. As pessoas queriam buscar, e aí não queriam, uma dose baixa, 250 miligramas, queriam 500 miligramas, 750, várias vezes ao dia. E aí, foi uma coisa que eu observei que eu fiquei muito chocada na época. Cássia, ótima pergunta. E aí eu vou lhe responder essa pergunta com a seguinte informação. Isso é algoritmo. Né? Então, assim, quando você bota essa informação através da rede social, ela pulveriza, ganhou muito espaço. E aí o algoritmo ele começa a entender quem foi que acessou aquela informação da cantora. Um monte de gente acessou. A partir dali, as pessoas, os empresários, as empresas que tratam do Morozil, de qualquer outra espécie vegetal associada, começam a identificar qual é o caminho que essa reportagem fez dentro dos algoritmos, né, do Big Data, para poder mandar um monte de propaganda sobre Morozil. Então a pessoa de tanto ver assim, eu acho que eu achei legal. Isso também ela nem vai saber que a Paulinha usou Morozil, mas chegou aquilo para ela, porque ela ficou preocupada com o caso da Paulinha, porque ela também quer emagrecer. Então aí, portanto, isso é a estratégia hoje que o mercado, né, que as estratégias de marketing têm, é conhecer muito bem o algoritmo, conhecer muito bem um Google Ads, né, que é através do Google que você consegue capilarizar uma série de ações de marketing hoje em dia, identificando esses caminhos. Né? Então, possivelmente, eu acredito que é através da publicidade mesmo. É controverso, né? Mas essa é uma das explicações que eu teria, porque o algoritmo ele reconhece muito. Então, e as pessoas não entendem que o que a Paulinha usou é isso. Então, há um desconhecimento também dessas terapias, tá? Eu acho. Seria talvez isso que justificasse, digamos, você ter um aumento do uso dessas terapias, mesmo às custas de um caso que parecia, né, ser causado por uso de medicamentos ou qualquer coisa. Claro, claro.
Claro, com certeza. Eu acho que é possível sim, Rosa. Eu acho que, inclusive, o papel da atenção básica é informar e promover saúde, né? Proteger e promover saúde. Então, acho que isso, inclusive, é uma das coisas que tem que estar nas agendas também de atuação da assistência farmacêutica, né? Para que isso seja estimulado e divulgado, né? Só que a gente não tem dados do impacto disso, porque pouco se faz, eu acho. Não é que não se faça. Até fazem, mínima, mas um percentual muito baixo. Eu acho que não teria nem como medir, talvez de tão pouco que isso acontece na realidade. Não sou da atenção básica, mas essa é a impressão que eu tenho. Né? Inclusive, já puxando um gancho de que você falou de atenção básica, eu estou com um projeto de pesquisa, na verdade, de extensão, onde a gente vai levar o fomento da estimulação da notificação de reações adversas na atenção básica. Então, a gente vai fazer o treinamento com estudantes de farmácia, né, desse projeto de extensão, onde a gente possa falar sobre farmacovigilância, falar sobre reações adversas e também treinar como deve ser feita a notificação pelo Vigimed. Porque, na minha experiência que eu tive na prefeitura, não chegava a reação adversa da atenção básica, não. Eu acho que o tempo que eu fiquei lá, eu só vi 2 reações. Eu fiquei lá 3 anos. Então, queixa técnica, várias, porque o farmacêutico notificava. Mas reação adversa, nenhuma. Aí eu fiquei me perguntando, gente, por que não chega? É porque não tem? E aí eu fui descobrir que, na verdade, não é que não tem. Eles chegam, mas não é notificado, porque não sabem notificar. Então, há um desconhecimento do que é reação e o que é intoxicação. Desconhecem se reação adversa é uma reação alérgica. Então, assim, há um confundimento, inclusive, no que se entende de farmacovigilância, reação adversa, intoxicação. Então, a proposta dessa atividade de extensão é justamente treinar, né, levar essas informações e ver se isso tem algum efeito. E, de repente, começar a identificar e chegar a esses casos na Divisa e na Avisa, né, municipal. Vamos ver se realmente é isso. Será que é o desconhecimento que leva na notificação? Tem que começar de algum lugar. Eu acho que daqui a 1 ano eu tenho algum resultado sobre isso. Ok, então. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos por terem vindo, e as perguntas também, foi ótimo para poder ilustrar, os meus colegas também que vieram me prestigiar aqui, e aos alunos também da Faculdade de Farmácia. Uma boa tarde a todos.